Imagine viver em um lugar onde uma simples acusação pode te levar à morte, onde o medo domina mais que a verdade e onde crianças podem decidir o destino de adultos. Isso não é uma história de ficção, isso realmente aconteceu. Hoje você vai entender o que realmente aconteceu no caso das bruxas de Salem e por que até hoje isso assusta o mundo. Estamos em 1692, na pequena vila de Salem, localizada na colônia de Massachusetts, nos Estados Unidos. A comunidade era extremamente religiosa, dominada por crenças puritanas. Para eles, o diabo era real e o mal estava sempre à espreita. Qualquer comportamento fora do normal podia ser visto como uma possessão demoníaca, um ato demoníaco. E foi nesse cenário de medo onde tudo começou. Tudo começou com duas meninas, Betty Paris, de 9 anos, e Abigail Williams, de 11 anos. De repente, elas começaram a ter comportamentos estranhos, gritos, convulsões, contorções, e ainda diziam ver coisas invisíveis. Sem explicação médica na época, a única resposta encontrada foi bruxaria. Pressionadas pela sociedade, as meninas acusaram 3 mulheres: Tituba, uma escravizada; Sarah Good, uma mulher que era mendiga; e Sarah Osborne, uma mulher marginalizada. Com esses nomes, o medo ganhou um rosto. As acusações não pararam, muito pelo contrário, elas se multiplicaram. Outras meninas começaram a sentir os mesmos sintomas e mais pessoas vieram a ser acusadas. Ninguém estava seguro. Vizinho acusando vizinho, filho acusando pai, pai acusando filho. Qualquer pessoa podia ser a próxima. Os julgamentos começaram. Só que um detalhe assustador aconteceu. As provas eram baseadas em sonhos e visões. Ou seja, você podia ser acusado de estar fazendo bruxaria por estar no sonho de uma pessoa. Aquela pessoa sonhou com você. Opa, você é um bruxo, você é uma bruxa, você está fazendo bruxaria. Você ser condenado porque alguém te viu em um sonho dessa pessoa. Meu Deus. Ao todo, mais de 200 pessoas foram acusadas de bruxaria. No começo eu pensei que eram somente mulheres, mas tiveram homens também. Dessas 200 pessoas, 20 foram executadas. A maioria foi enforcada. Me deixou em choque quando eu fui pesquisar esse caso. Geralmente as pessoas, quando são executadas, são enforcadas. E aí quando elas caem, que a corda fica no pescoço delas, automaticamente quebra o pescoço, né? É pra quebrar. Só que estudiosos que estudaram esse caso, eles notaram que as pessoas que foram enforcadas nesse julgamento, elas simplesmente não foram enforcadas da maneira correta. Elas foram enforcadas e, em vez de quebrar o pescoço, elas ficaram agonizando. Então teve umas que ficaram de 5 ou mais minutos agonizando, sendo esganadas pela corda, porque não morreram do jeito certo. Infelizmente foi uma morte bem feia. Apesar da maioria ter sido enforcado, teve um caso que chamou atenção e que ficou marcado na história, que é de um homem chamado Gisele Corey. Como o objetivo deles era fazer que as pessoas confessassem, ele não confessou. Então Gisele foi torturado até a morte, da forma mais cruel que eu já vi. Eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de tortura e eu fiquei chocada. Basicamente, ele ficava deitado e começaram a colocar pedras gigantes, pesos, para esmagar ele. Então ele ficou sendo esmagado por pedras. Essa tortura durou uma semana. Então, basicamente, ele foi torturado durante uma semana, mas ele não confessou. Imagina quanto deve ter sido angustiante para ele. O terror só começou a diminuir quando pessoas influentes da época começaram a ser acusadas. Parece que até, na realidade, parece que isso não mudou na sociedade hoje, né? Porque quando é alguém que sofre alguma injustiça, algum assalto, que é famoso, que é roubado ou que aconteceu alguma coisa ruim, o caso vem à tona e as coisas são resolvidas muito mais rápidas, né? Se fosse qualquer um pobre, uma pessoa comum, isso não iria acontecer e a gente sabe que a injustiça realmente prevalece. A partir de que essas pessoas influentes começaram a ser acusadas, as autoridades começaram a questionar, e se tudo isso estiver errado? Em 1693, o governador decidiu encerrar os julgamentos. Anos depois, o próprio governo reconheceu que tudo isso foi um erro. As vítimas, todas elas, foram inocentadas. Mas foi tarde demais. Infelizmente, 20 pessoas foram mortas, muitos foram mortos sendo inocentes. O medo já tinha cobrado seu preço. O caso das bruxas de Salem não foi somente sobre bruxaria. Foi sobre medo, ignorância e o perigo de acreditar sem questionar. E talvez a pergunta mais assustadora que a gente poderia fazer:
Isso poderia vir a acontecer novamente hoje em dia? Se você gosta de histórias reais que parecem ser ficção, já se inscreve no canal, porque essa é só a primeira de muitas que virão. Se você quiser se aprofundar nesse caso, aqui vão algumas indicações. Um dos filmes que você deve assistir, se você está interessado nesse caso, é As Bruxas de Salem, ou em inglês, The Crucible, que é muito legal. Eu não assisti ainda, mas eu vou assistir com certeza. Pelo que eu vi do trailer, é uma coisa muito legal. É um filme de 1996, não é algo tão antigo assim. Outro filme legal também é The Witch, que é um filme de 2015, que não é exatamente sobre Salem, mas mostra o clima puritano da época. Então é isso, muito obrigada pra você que assistiu até aqui e até mais!